Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu me chamo Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudos dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E nosso tema de hoje é um tema bastante pertinente para a nossa atualidade. Iremos falar sobre o que mesmo, Gabriel? Hoje, pessoal, nós iremos falar sobre um tema bem interessante e voltado para o aspecto político. Nós iremos tratar hoje do princípio da extraterritorialidade e soberania nacional. Nós iremos entender como um país, na atualidade, ele tem o direito de autoafirmar a sua independência e a sua soberania enquanto uma república, ou enquanto uma monarquia, em que o país ele não pode mais dominar o outro, como no período do colonialismo ou neocolonialismo. Então, Guilherme, você tem alguma pergunta em relação a isso para iniciar o debate? Se eu tenho alguma pergunta em relação a isso, cara, isso é um negócio que é tão complicadinho, porque se a gente parar para pensar nas fronteiras internacionais, elas não são necessariamente, hoje em dia, divididas por algum tipo de marca que é fisicamente identificável. A gente tem, por exemplo, a questão das embaixadas, existem territórios ultramarinhos, existe espaço aéreo, tem território no mar, que eu não sei nem como é que chama isso aí, mas eu sei que existe. Então, tipo assim, tem uma carrada de coisinhas que complicam um pouco, às vezes a pessoa até saber aonde é que começa e onde é que termina, isso falando assim de meros civis como nós, onde é que começa e onde é que termina o território de um país. Sim, sim, realmente. Então, assim, quando o Guilherme ele fala sobre essa questão, a gente termina e hoje se encerra, a gente está falando sobre a questão da territorialidade, das fronteiras de cada país. Hoje em dia é interessante a gente abordar o princípio da extraterritorialidade, porque assim, cada país ele tem a sua fronteira, uma fronteira imaginária, até onde se estende o poder político, a soberania daquele país. Entretanto, tem acordos internacionais, tratados políticos, que permitem que os países eles interajam política e economicamente entre si. Então, por exemplo, um país ele pode ter uma embaixada, pode ter um consulado dentro de outro território, como, por exemplo, o caso que teve da embaixada argentina dentro da Venezuela, na capital de Caracas. E por que isso é interessante? Porque quando a gente analisa do ponto de vista material, pode parecer um pouco ilógico. Pensa o seguinte, digamos que tem um território, que tem um país, ele é independente, ele é autônomo, é soberano. Dentro desse país tem um prédio, tem uma estrutura predial, um condomínio, que é, politicamente falando, uma embaixada de outro país. Somente nesse prédio, ainda que esteja dentro do território daquele país, aquele prédio está regido por normas de outro país. Então, assim, aquele país que rege, que domina aquele prédio, no caso, que tem aquele prédio no seu território, ele não pode invadir, não pode violar aquela propriedade privada. Justamente porque, ou pelo menos propriedade pública pertencente a outra nação. Porque senão ele estaria violando um tratado internacional. Então, por exemplo, quando teve aquela crise lá na Venezuela, recentemente, que as tropas lá do governante da Venezuela, lá em Caracas, mandaram cercar a região, o condomínio que foi a embaixada argentina, aquilo dali ameaçou um tratado internacional. Então, por exemplo, foram emitidos até pronunciamentos oficiais, comunicados internacionais de que se houvesse uma invasão de fato, se não se partisse da ameaça para a invasão concreta, aquilo dali poderia gerar algo mais grave, porque é um prédio que não tem limitações geográficas, digamos assim, que não tem impedimentos bélicos, mas toda a limitação funciona por meio de uma ideia. Ou seja, eu não invado um condomínio, não é porque não está dentro do meu território, mas é porque as leis que regem aquele local, aquele prédio, são de outros países, são de outro país. Então, assim, é interessante a gente analisar, porque, pelo menos para mim, na prática acaba sendo uma coisa meio ilógica, mas que, do ponto de vista político, funciona. Então, é concreto. E, assim, quando a gente trata de soberania, eu acho interessante porque é o seguinte: ao longo de muitos anos, de séculos, os países eles foram reafirmando a sua soberania e foram conquistando. Nós partimos de um período histórico do colonialismo inicial, principalmente governado ali pela Inglaterra, e depois pelos Estados Unidos e pelos países europeus, que eles dominavam outros territórios, se tomavam como colônia, até mesmo Portugal, no caso do Brasil. E aí, posteriormente, teve o neocolonialismo, que foi mais discreto, digamos assim, mas que envolveu a dominação, a exploração de recursos. Então, quando a gente analisa isso, a gente percebe que essa questão da autoafirmação da soberania do país é fundamental nos dias de hoje. É claro, quando a gente analisa do ponto de vista econômico,
um país ele pode sim reprimir o outro, não de um ponto de vista material. Não é, por exemplo, você tem que fazer uma coisa que eu quero porque senão eu vou invadir seu território, mas de um ponto de vista econômico. Então, os países hoje eles utilizam de métodos de sanção econômica. Países que dependem uns dos outros economicamente, eles ameaçam entre si cortar relações comerciais, taxar, como foi no caso dos Estados Unidos com o Brasil recentemente, que o Donald Trump ameaçou o BRICS, caso houvesse a criação de uma nova moeda, ou a adesão de uma moeda em substituição ao dólar, os Estados Unidos iriam taxar totalmente em 100% as exportações para o BRICS, os países componentes do BRICS. Então, assim, a gente sabe que hoje em dia, ainda bem, não tem mais essa imposição territorial, não tem mais essa forma de represália. Entretanto, nós temos ainda formas de repressão política e econômica. Então, Guilherme, o que é que você acha diante disso? Qual você acha que é a relevância? Quais impactos isso gera? Você acha que, por exemplo, um país que ele está em subdesenvolvimento, ele merece estar sob algum tipo de sanção? Ou então, como ele pode responder a essas retaliações políticas e econômicas, não mais materiais? Você acha que ele deve reagir mais em favor para conseguir se manter economicamente no jogo? Ou ele deve reagir contra, buscando manter a sua integridade, a sua soberania nacional? O que você entende a respeito disso? É extremamente importante que todos os países eles tenham a sua legítima representatividade, que eles tenham a sua soberania respeitada pelos outros países. Isso é uma coisa que eu acho que é algo extremamente importante. Apesar de que realmente existem vários conflitos internacionais, e essa questão vira e mexe acaba voltando à tona. Recentemente, talvez por conta de certas ocasiões que tenham ocorrido no Oriente Médio, que tenham ocorrido ali entre a Rússia e a Ucrânia, esse tipo de discussão acabou sendo mais aquecida, apesar de que eu não me lembro de nenhum momento em que não houvesse esse tipo de discussão. Bem, nós estamos vivendo, apesar dos pesares, em um momento que é bastante pacífico do ponto de vista de conflitos, como é que eu posso dizer, de conflitos bélicos, realmente. Se a gente pensar em outros momentos, por exemplo, na Idade Média, todo dia tinha uma guerra em algum canto, assim, tinha certas nações que era todo ano tinha que estar em conflito com outra. Então, a gente está vivendo em um período que as tensões geopolíticas são muito grandes, mas, do ponto de vista bélico, a gente não está vendo um avanço tão grande disso, tanto quanto no ponto de vista realmente econômico, do ponto de vista cultural. E isso também é uma coisa que eu acho que tem que ser trazido à discussão, porque existem várias entidades internacionais que exercem também um poder sobre outras nações. Algumas delas têm um poder muito grande sobre as nações. Aqui na América Latina a gente tem uma organização que eu não posso falar o nome aqui, mas que é um órgão supranacional que emite vários decretos para políticos, para organizações não governamentais, organizações não estatais, para fazer andar certas agendas de poder político, de fato, para poder fazer encaminhar, andar para frente certas propostas. E a gente vê outras organizações, como, por exemplo, a ONU, que é responsável por estar mediando certos conflitos, certas tensões entre outros países, isso depois do que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, Sim, não foi? Após o final da Segunda Guerra Mundial. E muito se vem sendo discutido, já há muito tempo, isso também não é uma discussão nova, até onde é que pode ir esse tipo de influência. Porque hoje em dia, a gente também vê que tem muitos países, por exemplo, que você não precisa ter para que um país ele domine o outro, você não precisa ter uma dominação física como era no passado. Hoje em dia, um país pode ficar totalmente na mão de outros, ou ser uma espécie de país satélite, como diria os russos antigamente, simplesmente por
meio de ameaças às sanções econômicas ou a uma, como é que eu posso estar dizendo, a uma pressão política, uma pressão cultural, uma pressão econômica também, que vai modificar totalmente, fazer uma espécie, sei lá, talvez uma... Eu ia usar um termo aqui, mas eu vou deixar de usar esse negócio que não vai ficar, não vai caber bem, não. Mas que modifica totalmente a estrutura daquele país a ponto de fazer com que ele seja um afiliado de outro. Uhum. Então, assim, de certa forma, isso é uma violação da soberania desse país, porque você está descaracterizando ele para atender aos seus próprios interesses. Tem um documentário muito interessante que não fala exatamente a respeito disso, mas que eu acho bom estar sendo citado aqui para fins de estudo, que é o documentário Chuck Norris versus Comunismo, que mostra como que filmes americanos influenciaram o fim de regimes socialistas durante a Guerra Fria. E eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Pronto. Realmente, Guilherme, teve um apontamento seu que eu achei ele super pertinente. Quando você falou dessa questão, além da pauta da influência política e econômica, você tocou no assunto da influência cultural. Então, assim, como a gente pode entender a influência cultural? Até mesmo no processo de globalização, hoje em dia, que está muito aflorado, ele pode ser entendido como uma forma de manifestação, de infiltração sorrateira de uma cultura em outra, de uma espécie de dominação lenta e pujante. Então, Com por certeza. exemplo, hoje o mundo vivencia a era da revolução tecnológica, da internet, o mundo inteiro globalizado, a comunicação bastante aflorada. Então, qual é o perigo disso? De um país crescer tanto no sentido cultural e manifestar suas raízes, as suas influências em outros, que acaba, como posso dizer, acaba massificando todas as culturas do mundo, acaba criando um perfil meio que sem identidade, uma coisa voltada somente para uma identidade centralizada. Então, esse é um perigo, uma forma de centralização, porque, inclusive, Freud ele fala sobre isso quando ele diz que a cultura ela oprime o indivíduo. Como assim? A partir do momento em que você nasce, o que você terá como mudança será por meio da cultura. Os seus pais, eles vão lhe impor uma religião, eles vão se impor um jeito de se vestir, o brinquedo que você deve brincar, a sociedade vai lhe impor algumas regras de conduta, que você deve fazer isso ou não pode fazer, que você não pode sair gritando no meio da rua, que você deve agir com educação. Esse tipo de imposição cultural funciona como uma doutrina, funciona como uma lapidação, um condicionamento do indivíduo. Então, assim, a gente sabe que, pela perspectiva freudiana, a cultura, ela oprime, de certa forma, no sentido de condicionar o indivíduo. Quem detém a cultura? Quem modifica a cultura? O Estado. O Estado possui capacidade muito grande de influenciar a cultura. Se um Estado ele expande a sua cultura, sua influência artística para outros países por meio da globalização, se infiltra sorrateiramente, tem sempre o grande risco da soberania daquele país ela se manter preservada do ponto de vista político, mas do ponto de vista material, identitário, aquele país pode acabar ruindo. E no final, o que era um país soberano acaba tendo uma população alienada e alheia às próprias realidades e meramente focada na realidade de outro país, uma população que é voltada para outros aspectos internacionais e acaba perdendo a sua identidade, esquecendo os seus próprios as suas próprias características culturais. Então, assim, Guilherme, eu acho bem interessante a gente analisar isso, esse aspecto da globalização, porque sempre tem esse risco do país ele manter a sua soberania, continuar sendo um país autônomo, mas ter uma população sem identidade. Você tem algum ponto a acrescentar em relação a isso? A gente já tinha falado disso em outros vídeos, não foi? Agora não estou me lembrando exatamente de quais foram, você se lembra? Não me recordo, mas são dos primeiros, eu acho. A gadificação do ser humano é um negócio que está correndo a passos largos. A gente vê que isso realmente é uma coisa que, como eu havia mencionado em outros vídeos, se você for comparar as grandes capitais do Brasil, as capitais do Japão, com o norte-americano, o europeu, tá tudo praticamente idêntico. Uhum. E a gente, claro que isso existe um fenômeno natural, mercadológico, envolvido por trás, e também fato produzido pela globalização, mas também existe uma pressão de certos grupos para que essas coisas aconteçam assim.
E a gente vê como é que certos países, que eu também não posso mencionar aqui, vêm trabalhando arduamente para que a sua cultura seja imposta goela abaixo dentro de outros países, incluindo aqui o Brasil, como ocorre muito em uma plataforma que é concorrente à plataforma que a gente está utilizando aqui também. Olha só. É verdade. Realmente é bem interessante essa sua perspectiva, tá certo, Guilherme? Aí eu gostaria de saber o que você entende como consequência disso. Essa violação não da soberania política, mas da soberania cultural de um país. Você acha que isso tem graves riscos do ponto de vista político e econômico? Porque a gente sabe que a invasão cultural de um país, a dominação e o subjugamento de um país sobre o outro, do ponto de vista cultural, identitário, isso gera um impacto social, claramente. A população vai se tornar massa de manobra de outro país, pior ainda. Mas você acha que isso tem influência, tem consequências drásticas, radicais, do ponto de vista político e econômico? Evidentemente. Porque é assim, cara, primeiramente que a política é reflexo da cultura. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter ciência. E se a política ela é, lógico, se a política ela é reflexo da cultura, os hábitos das pessoas, porque entenda, a cultura, ela no final das contas é aquilo que as pessoas usam como gabarito na hora de tomar decisões. Então ela vai surtir um efeito gigantesco em cada decisão que a pessoa vai estar tomando, porque você vai estar sempre tendo isso como o seu parâmetro, como aquilo que você utiliza para comparar o que é certo, o que é errado, ou aquilo que é mais benéfico para você, aquilo que é menos benéfico. Se você está alienado com relação a quem você é, com relação à realidade aonde você está vivendo, com relação àquilo, à sua própria história, não apenas a sua própria história pessoal, mas a história do seu povo, existe um risco muito grande de você estar tomando uma série de decisões que vai estar prejudicando a sua vida. E olha só, quando a gente está falando aqui de uma dominação cultural, essa dominação cultural, ela não ocorre, nunca vai ocorrer para o benefício do povo dominado. Sempre é para o benefício do dominador. Então, se você está sendo manipulado para tomar decisões que não vão te beneficiar você, mas vai beneficiar a outra pessoa que não quer o seu bem, assim, isso vai trazer sérias consequências também dentro do ponto de vista econômico. Eu nunca vi, por exemplo, nenhum tipo de dominação cultural que fomentasse virtudes ou que fomentasse uma educação financeira decente, uma coisa assim do tipo. Sempre é para piorar o negócio, para tornar a pessoa mais gado desse outro sistema. Inclusive, pessoal, para finalizar, eu vou puxar aqui um gancho argumentativo do Guilherme, que eu achei bem interessante. Vocês podem perceber e até entender a mensagem. A gente não pode citar em detalhes, porque, enfim, o cancelamento rola solto, né? Mas como é que funciona? O país, determinado país, nação, cria dentro de sua soberania um produto, disponibiliza ele na internet, disponibiliza publicamente para os seus usuários, os seus conterrâneos. Ele disponibiliza positivamente aquele produto, se for um aplicativo, se for uma plataforma, vai ser um conteúdo produtivo, vai ser um conteúdo benéfico, academicamente e profissionalmente falando, mas para as pessoas do restante do mundo, para os países que serão subjugados no sentido cultural, que terão suas culturas invadidas, o conteúdo é diferente, o produto é diferente. E visa não o desenvolvimento, porque o desenvolvimento fica para o país dominante. Para os países dominados, aquele mesmo produto vai ser utilizado para criar gados, como você falou, criar massa de manobra. Então, o produto é o mesmo, a finalidade é diferente. Então, é com isso que a gente encerra. Você tem algum comentário, Guilherme, a respeito disso? Eu ia dizer um negócio aqui, cara, mas eu acho que talvez o nosso vídeo fosse derrubado, então eu vou me isentar. Pronto, pessoal. Esse foi o nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Nós adoraríamos entender seu ponto de vista. Comente aí que a gente vai analisar. A gente pode deixar uma curtida, pode responder também. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem. Curta, redirecione, compartilhe com seus colegas, com as pessoas que você acha que tem interesse. Foi isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.